Hello, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu trago mais uma saga, mais um episódio, na verdade, mais um episódio dessa saga, que é da minha carteira de motorista. E eu vou contar pra vocês que eu passei no teste de vista. Eu passei no teste de vista, fui lá novamente e passei também no teste, psicoteste, né? O teste com a psicóloga. Eu passei de primeira no teste da psicóloga. E aí eu tive que refazer novamente, como eu contei pra vocês, o teste de vista. Porque o exame de vista. Porque eu não tinha passado, não tinha conseguido enxergar. Só que aí chegou meu óculos novo. E eu fui lá, né? Mente o exame. E passei. Aí logo depois que eu passei, fui procurar uma autoescola, porque eu ainda não sabia qual eu queria fazer. Tipo assim, eu conhecia, que alguns amigos meus já fizeram em algumas. E aí eu preferi fazer em outra, que eu, tipo assim, nenhum amigo meu já fez nessa. Só que todo mundo dizia que era a melhor, tipo assim, a mais rápida, sabe? Sem muita enrolação. E tanto que eu já comecei, já tô quinto dia de aula, né? Comecei segunda e hoje é sexta. E aí já fiz 4 dias de aula e hoje com essa quinta. Contar um pouco da minha experiência, como tá sendo as aulas. As aulas estão sendo IAD. E assim, contar pra vocês que, pra mim, eu tô gostando. Contar pra vocês que é muito assunto. Primeiro a gente tá fazendo sobre a legislação do trânsito. Então, assim, muita coisa. É, fala bastante coisinhas de algumas multas e outras coisas. Agora a gente já tá nas placas. Ontem mesmo a aula foi sobre as placas. Assim, gente, é muita placa. Lógico que tem muita placa que você já conhece, né? Mas assim, logo no início, ele falou: ah, vai cair, tipo assim, quando você for fazer o teste do Detran, vai cair umas 10 placas. E aí ele mostrou, ele foi falando as placas. Aí eu falei: ah, essas 10 eu já sei. Que é essas normais do dia a dia, né? Não pare, não estacione, estacione. Essas básicas. E aí, pronto, tranquilo. Tanto que eu até desenhei, tava fazendo tudo. E depois foi complicando, foi mostrando umas placas com uns negócios assim que eu nunca nem vi. Sabe que eu acho que, lógico que existem essas placas, mas no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia a gente não vê. Então, assim, eu acho que essas placas, lógico que a gente tem que aprender, mas não seriam umas placas que deveriam cair na nossa prova, sabe? Porque é uma coisa que não, a gente não vai usar tanto no dia a dia, mas lógico que a gente tem que estudar sobre, mas não precisava cair na prova. Eu não fiz ainda a prova, porque na autoescola que eu tô fazendo, são 10 dias, que tem que ser 45 horas. Então a gente tá fazendo as aulas. Eu acho, no primeiro dia, dá pra você. Primeiro dia eu achei muito cansativo, muito mesmo, demorou muito de passar. E tipo assim, primeiro dia, né? Você acha que vai ser, ai meu Deus, primeiro dia super empolgada. Eu acho que por causa do meu dia foi muito cansativo. Aí quando chegou, que eu tô fazendo de 5h30 até 9h45. Mas praticamente começa 6 horas até 10 horas. Foi muito cansativo, porque o dia todo, a noite toda sentada na cadeira. E aí tá sendo IAD, como eu falei. E o professor no computador e ele fica com a tela ligada e nós não precisamos. Só mostramos que estamos ali no final da aula, tipo assim, liguem as câmeras pra eu ver se vocês estão mesmo. Ou também na hora da participação, ele pergunta alguma coisa, tipo, não é que pergunta sobre. Ele, tipo assim, gente, tá funcionando o áudio. Aí você já responde pra mostrar que você tá ali presente, sabe? E aí as aulas tá assim, no segundo dia já foi mais tranquilo. Eu achei assim que não foi tão cansativo. Aí no terceiro dia também não foi tanto. Ontem, como eu falei, foi das placas. Foi muita placa. O meu professor eu tô gostando bastante. Ele explica direitinho e tudo mais. Traz uma coisa leve, sabe? Não é nada muito sobrecarregado. É uma coisa tranquila. E aí eu tô gostando das aulas. Tanto que quando o professor... Porque assim, eu tô fazendo moto e carro. E quando ele falava de moto, tipo assim, eu nunca pilotei. Aí minha mão, quando ele falava, vocês vão ter que fazer tal, falando, né, como vai ser na aula da prática. Minha mão suava, tipo assim, minha mão suando. Ele falando sobre
a moto em cima da ladeira, essas coisas. Minha mão já suava, suava. Tanto que agora minha mão tá um pouco suando. E eu super já nervosa, as aulas nem começaram e eu super já nervosa. E aí as aulas práticas vai ser só depois que eu passar na prova. Então agora a gente vai ter 10 dias de aula, que são 45 horas, tem que completar essas 45 horas de aula prática. E logo depois fazer uma prova, que aí é o Detran que marca. Então assim, o povo diz que super demora e agora mesmo tá um atraso que eu nem sei se eu vou fazer, tipo, eu fico brincando, ah, será que eu vou fazer só em dezembro? Aí eu tenho as aulas agora pra só depois de 2 meses eu fazer uma prova. Eu já esqueci todo o assunto, né? Muita gente esquece os assuntos. Então, assim, a gente vai ter que estar sempre praticando. Contar pra vocês o que veio da autoescola, o que eu ganhei. Calma aí, pegar aqui. Ó, o que eu ganhei. Veio essa bolsinha, fazendo a propaganda da autoescola. Veio essa bolsinha e dentro dela veio coisinhas, né? Veio a carteira, pra botar os documentos. Veio esse bloquinho aqui de notas, um chaveiro. Aí vem o banco de questões, que são várias questões aqui. Várias questões pra você fazer. É tipo, quando você for praticar, né? Quando terminar as aulas, você já vai praticando. E aqui veio a primeira habilitação, que aqui são os assuntos, as provas. E também tem muitas questões. E, gente, as letras são muito pequenas. Eu achei bastante pequenininhas. Esses negocinhos aqui, acho que esse vem pra todo mundo. Agora esse aqui eu já não sei, o banco de questões. E essas coisinhas e a bolsinha. Tô gostando das minhas aulas. Tô aprendendo. Acredito que eu passe, porque assim, sou uma pessoa positiva, sabe? Se eu tô nisso, eu tenho que fazer, eu tenho que passar. E é isso, caderno. Um tanto de coisa. Gente, um tanto de coisa que eu anotei não é brincadeira. Nem na época do colégio, nem na época da faculdade eu anotava tanto de coisa. No colégio eu acredito que sim, eu anotava muita coisa. Agora na época da faculdade não tanto. Gente, eu gastei muita folha. Fiz muito. Ontem eu tentando desenhar. Eu, assim, nunca fui uma boa desenhista. Nunca. Minha mãe é professora de artes. Eu nunca fui uma boa desenhista. Nunca consegui desenhar perfeito. Tudo horrível. Eu fiz, gente, anotei muito. Fiz muito desenho. Isso aqui tudo é de ontem, como é que fala? Das placas. Muita placa eu anotei. Tô anotando tudo que o professor fala, eu tô anotando. Porque assim, eu não sei quanto tempo eu vou ficar esperando eu fazer a prova. Então logo depois eu vou começar a estudar muito pra fazer essa prova. Porque o povo diz que é muita placa. E assim, a gente tem que gravar. E cai muitas outras coisinhas, né? Que você tem que saber. Acho que vai dar tudo certo. Se inscreve.